Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos ampare e que esses amigos espirituais possam nos auxiliar com o propósito do trabalho dessa noite, onde daremos início ao nosso perguntas e respostas. A primeira pergunta: sonhar com terra tem algum significado específico? Para o espírita, o sonho pode ter um significado verdadeiro, como pode ter um significado falso. Agora, especificamente sonhar com terra, normalmente quem se prende a esses pontos são espiritualistas. O espírita não carrega essa preocupação, porque o sonho ele tem diversas interpretações. Você pode sonhar com uma coisa, viver uma coisa no momento do sono, e ao despertar você fazer uma outra interpretação. Nem sempre somos perfeitos naquilo que estamos vendo e vivendo durante o sono do corpo físico. Quando retornamos ao corpo físico, nem sempre conseguimos expressar com clareza, fiel, aquilo que sonhamos. Então, o sonho tem sempre muitas interpretações, mas o espírito ele não se prende a essa questão, porque sonhou com terra, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo. Só se foi a questão terra, se está se relacionando ao planeta Terra. Bom, hoje estamos vivendo um momento grave no planeta, né? Um momento de um problema onde abrange a todos. Só se a Terra que está sendo falado seria o planeta. Não entendi bem a pergunta, se é a interpretação da Terra, mesmo que estamos falando na essência Terra ou planeta. Mas, repito, o sonho ele tem várias interpretações, mas o espírita ele não carrega esse tipo de preocupação, porque eu sonhei com terra, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo. Normalmente as pessoas que são influenciadas que se prendem a isso. É um aviso, alguma coisa que vai acontecer. Não, o espírita mesmo não carrega esse tipo de situação. A nossa segunda pergunta: o povo hebreu era escolhido de Deus, o Brasil é o coração do mundo. Por que o povo hebreu passou por tantas dificuldades? Por que o Brasil está passando por essas dificuldades? Bom, vamos fazer uma interpretação correta do Velho Testamento, quando fala que o povo hebreu foi escolhido de Deus. Para Deus não tem privilégio, não tem privilegiados. Todos nós somos escolhidos de Deus, todos nós somos amparados, somos filhos de Deus. O que houve com o povo hebreu, houve-se uma má interpretação nas palavras. Por que ele foi chamado, pela linguagem bíblica, como o povo escolhido de Deus? É importante lembrar que quando os capelinos e o povo hebreu fazem parte dos capelinos, tá? É importante dizer que de todos aqueles que vieram de Capela, os mais necessitados era o povo hebreu. Por isso que ele foi falado, porque ele foi escolhido, porque Jesus ia nascer no seio do povo hebreu. Jesus foi hebreu, Jesus foi judeu. Então Jesus nasceu naquele seio, junto àquela comunidade que o mundo bíblico costuma dizer que o povo hebreu foi o povo escolhido. Bom, o Brasil é o coração do mundo, sim. Por que ele está passando por isso? É importante lembrar que o Brasil é um hospital, onde muitos espíritos que viveram na velha Europa, muitos péssimos generais, muitos péssimos cristãos que viveram na antiguidade, hoje vivem no Brasil. Estamos vivendo num mundo de provas e expiações. O fato do Brasil ser
o coração do mundo e a pátria do Evangelho não isenta o Brasil de passar pelas suas provas, onde os seus habitantes brasileiros vão ter que passar pelas suas provas. Assim como toda a humanidade, estamos vivendo num mundo de provas e expiações, então estamos resgatando. O fato de você ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho é você saber por que você está passando pelos problemas, é você ter uma compreensão melhor por que você está convivendo com o problema, você está enfrentando esse problema como todos estão enfrentando. Então não existe povos escolhidos por Deus. Existe uma má interpretação nas palavras. O povo hebreu, na verdade, passou pelo que ele precisava passar. Você falou, né, que ele passou por inúmeros problemas. Quantas atrocidades muitos reis de Israel cometeram? Quantas? Quantas atrocidades? Isso ninguém conta. E você vai voltar para resgatar. Quantos povos o povo de Israel também dominou, subjugou? Quantos povos? Eles também passaram por essas situações, claro. E o Brasil, ele hoje é um hospital espiritual, é um hospital no mundo físico. O Brasil é um verdadeiro hospital, onde acolheu os velhos habitantes da antiga Europa, da Europa velha. Hoje estão na terra nova, que é a terra brasileira, que são as terras das Américas, mas que vão resgatar o que devem, assim como todos. Agora, todos nós somos escolhidos de Deus, somos amparados por Deus. Não existem povos privilegiados, não existem pessoas privilegiadas por Deus. Todos nós somos merecedores da sua misericórdia divina. Nossa terceira pergunta. Duas pessoas que praticam os mesmos erros ao desencarnar enfrentam os mesmos problemas? De uma certa maneira, sim, mas é importante lembrar o fato de você ter cometido erros. Você vai ser avaliado pela espiritualidade, você vai ser julgado diante da sua intenção de praticar o erro. Então veja bem, você pode ter praticado o mesmo erro ou os mesmos erros que eu pratiquei e chegarmos na espiritualidade em condições diferentes. Mas é importante dizer que ambos... Desculpa, falhou meu áudio. É importante dizer que ambos vão resgatar o que fizeram. Agora, cada um chega de uma condição. Vamos encontrar aqueles que chegam atrofiados, aqueles que chegam mutilados, que acontece, tá? O perispírito já está com deficiência. Tem aqueles que chegam enfermos, porque o perispírito já contraiu, refletiu aquele problema. E outros que muitas vezes despertam na condição, vamos dizer assim, relativamente boa, mas que vai resgatar o que devia. Agora, cada um chega de acordo com a sua necessidade e a sua condição espiritual. Mas é importante dizer, ambos vão resgatar o que precisam. Nossa quarta pergunta. Como saber se estamos sendo influenciados por espíritos obsessores? Basta você avaliar a sugestão que você recebeu de falar ou de fazer. Você vai saber se você foi influenciado por um espírito esclarecido ou por um espírito não esclarecido. Basta você avaliar, ter a lucidez de avaliar se aquela proposta que chegou à sua mente, ela é válida você praticar ou não. Você tem um discernimento para saber o que é certo e o que é errado.
E você vai poder dizer se foi um bom espírito, um espírito esclarecido, ou se foi um espírito não esclarecido que lhe fez aquela proposta de uma ação ou de palavras mesmo, que seja. Nossa quinta pergunta. Sobre nossos bichinhos de estimação, ouvi dizer que quando desencarnam, eles ainda permanecem um tempo no lar que vivia. Isso acontece? Olha, sabemos muito pouco sobre a vida animal, mas o pouco que sabemos, vamos dizer que isso não acontece, porque eles não têm um perispírito como temos. Eles não têm que resgatar aquilo que resgatamos. Então eles são preparados imediatamente, ou quase que imediatamente, para um novo corpo animal que eles precisam diante da evolução deles. Desconhecemos que esse fato aconteça. Existem aqueles que afirmam que isso acontece. Desconhecemos esse fato, praticamente discordamos desse fato, para ser mais exato com as palavras. Sexta pergunta. As leis de Deus são iguais para todos, sem exceção. São iguais para todos. Tenho certeza disso. Deus é imparcial. Deus é magnânimo. As leis dele envolvem toda a sua criação. Então, ela é igual para todos. Não tem exceção. Nossa sétima pergunta. Existe diferença entre morrer no hospital e morrer de acidente? Bom, tem uma diferença na chegada do espírito à espiritualidade. Normalmente, quando você morre de uma enfermidade, você vem se preparando para aquele desencarne. Vamos dizer que seja uma enfermidade que vai te levar ao óbito. Então, você vai se preparando para o desencarne, mesmo que você ainda tenha dificuldades na espiritualidade. Quando você morre de um acidente, você é um desligamento brusco. Então, você pode sentir mais a perturbação. Agora, resumindo essa pergunta entre morrer no hospital ou morrer no acidente, eu vou seguir as palavras de Emmanuel quando ele falou para Chico: se vai desencarnar, desencarna com dignidade. É importante lembrar que no hospital ou num acidente, cada um vai desencarnar conforme viveu a sua vida. Veja bem, vai desencarnar, que eu digo, vai despertar do outro lado, dando continuidade conforme viveu a sua vida, seja no hospital ou seja no acidente. Agora, como disse Emmanuel para Chico, naquele episódio do avião, desencarne, morra com dignidade. O que ele quis dizer para ele? Então, tenha fé, tenha coragem para aquilo que você vai ter que enfrentar. Agora, lembrando que cada um morre conforme viveu a sua vida. Não importa se foi num acidente que você vai desencarnar de uma forma brusca, ou mesmo de uma enfermidade onde vai lhe custar algum tempo e você vai se preparando. Mas o que adianta você morrer com a dignidade, mas não sobreviver bem a vida? O que adianta melhor você morrer de uma enfermidade, não dignidade, de uma enfermidade, mas você não sobreviver bem a sua vida? De repente você desencarna de uma forma bruta, de um acidente, mas porque você precisava passar por aquilo, mas você teve a condição de viver uma vida equilibrada, mas você teve um desencarne bruto, que foi de um acidente. Pode acontecer através de um resgate. A nossa oitava pergunta: o espírito que desencarna com câncer, como entra no plano espiritual? Mais renovado? Olha, quando você tem uma doença física, você tem algum problema físico, ele reflete no teu perispírito. Então você vai chegar na espiritualidade, você vai dar ainda com os reflexos do seu desencarne, como você estava no seu corpo físico. Então você vai precisar passar por um tratamento para se recuperar.
Dependendo da sua condição, pode ser mais ou menos tempo, vai depender muito da sua condição moral. Agora, quando você desencarna com uma enfermidade, essa enfermidade, ela ficou registrada no seu perispírito. Então você não vai chegar, porque foi um câncer, ou foi o HIV, não importa qual foi o gênero de morte de uma enfermidade. Mas você está registrado no seu perispírito, então você vai precisar passar por um tratamento. Agora, a sua condição de despertar vai depender muito da forma como você viveu a sua vida. Ok? Lembrando, como falamos numa das perguntas anteriores, cada um vai morrer conforme viveu a sua existência. Nossa 9ª pergunta: Jesus ressuscitou mesmo? Bom, se você não acredita que ele ressuscitou, você também não acredita que ele esteve no mundo num corpo físico. Você desencarna e você vai ressuscitar lá do outro lado, você vai continuar vivo, você vai poder voltar para uma nova existência. Jesus quis mostrar, sabe o quê? Quem morre é o corpo, não o espírito. Então ele ressuscitou, sim, claro que ressuscitou. Mas ele nos mostrou que quem morre é o corpo físico e não o espírito. Nossa 10ª pergunta: os vícios tipo álcool têm a ver com encarnações passadas ou tem relação com obsessores? Tem uma coisa e outra, porque o obsessor ele vai atuar em cima das tuas deficiências. Ele conhece a sua existência, ele conhece muitas vezes o teu passado, então ele vai atuar em cima das suas deficiências. Agora, o vício, você traz ele com você mesma quando você volta. Então você voltou para a existência, você traz a sua bagagem daquilo que você tem, de bom ou de ruim. Então o vício é seu, ele vem das suas existências pretéritas. Agora o obsessor, ele vai atuar, você dando condições a ele, ele vai atuar para lhe prejudicar, ele vai atuar em cima das suas deficiências, no caso o seu vício, seja do álcool, seja das drogas lícitas ou ilícitas, seja no vício do sexo, seja como for, mas ele vai atuar em cima da sua deficiência, dos seus erros. Amados irmãos, queremos agradecer a presença de todos, queremos agradecer as perguntas que vocês nos enviaram e novamente dizer para você que discorda da forma como foram respondidas essas perguntas, fique à vontade para expressar a opinião, devolvendo a sua pergunta no PV de qualquer administrador do grupo. Você que quer enriquecer as nossas respostas, fique à vontade. Você que ficou com dúvidas, volto a dizer, não guarde a dúvida. Pergunte, expresse a sua pergunta enviando para o PV de qualquer administrador que vamos responder na próxima oportunidade. Que a paz de Jesus nos ampare. Boa noite a todos.